Olá, meus queridos e minhas queridas irmãs e irmãos, a paz de Jesus Cristo que excede todo entendimento sobre a proteção de São José, mais uma vez aqui no canal Filhos de São José, ou Texto Filho de São José, não é? Vamos continuar aqui com o quinto vídeo, Deus ainda está trabalhando em você. Quando Deus começa a sua obra em nossas vidas, meus irmãos e irmãs, ele não faz algo superficial. O Senhor não trabalha apenas naquilo que as pessoas conseguem enxergar. Deus ele vai até a lugares profundos do nosso coração, da nossa alma. Ele vai até a divisão do nosso corpo e de nossa alma. Ele toca as feridas escondidas. Ele trata as dores guardadas. Ele cura lembranças que ainda machucam. Ele transforma os pensamentos que duram muito tempo, que durante muito tempo foram dominados pelo medo, pela culpa e pela tristeza. Mas esse processo exige de nós entrega. Precisamos permitir que Deus tenha acesso a todas as áreas da nossa vida. Muitas das vezes entregamos a Deus algumas partes de nossa vida, mas seguramos outras. Entregamos nossas preocupações e continuamos presos às mágoas. Entregamos nossos problemas, mas continuamos alimentando ressentimentos. Pedimos uma vida nova, mas continuamos presos a velhos caminhos. Deus deseja uma entrega completa. Ele não quer apenas uma parte do nosso coração, Ele quer tudo, todo o nosso ser. Porque somente quando entregamos tudo e todo nosso e tudo que somos, é que experimentamos ou que poderemos experimentar verdadeiramente a liberdade que vem da parte dele. Meus irmãos e minhas irmãs, talvez você carregue dentro de si uma ferida causada por alguém. Talvez alguém tenha decepcionado você, talvez alguém tenha abandonado você, talvez alguém tenha feito algo que marcou sua vida profundamente. E eu sei que existem dores difíceis de superar. Existem situações que deixam marcas tão profundas que é difícil de vencê-las. Mas precisamos justamente aí entender algo. Guardar uma ferida aberta dentro de nós não machuca quem nos feriu. Machuca principalmente a nós mesmos. O perdão não significa dizer que aquilo que aconteceu foi correto. O perdão significa que você decidiu não permitir que aquela dor continue controlando sua vida. Quando perdoamos, entregamos a justiça nas mãos de Deus e permitindo assim que o nosso coração seja curado. Eu li um livro um tempo atrás, se eu não me engano, o título dele era No Dia que Deus Foi Dormir. Se eu não me engano, estou na dúvida sobre o título, tá? Porque eu li esse livro também. Aonde o autor ele dizia que o autor é judeu, ele reuniu a sua família em Nova York e disse que a partir daquele momento ele estava perdoando Hitler. E a família achou aquilo um absurdo. E ele disse que estava fazendo isso não por causa do Hitler em si, mas por ele próprio, porque ele disse que enquanto ele não ficasse guardando mágoa, rancor e tudo mais, primeiro que não dava para voltar na história, para consertar o que houve. Então, se ele não perdoasse, se ele não permitisse que Deus entrasse na vida dele concernente a essa situação, ele dormiria todo dia e acordaria com Hitler. Então, é isso que nós devemos fazer, tá? Conceder ao outro perdão e entregar a justiça nas mãos de Deus para que o nosso coração seja curado. Jesus ele nos ensina o caminho do perdão. Mesmo sendo injustamente condenado, mesmo sendo humilhado, mesmo sendo crucificado, Jesus ele olha do alto da cruz para aqueles que o feriram e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso está lá escrito em Lucas capítulo 23, versículo 34. Se Cristo foi capaz de perdoar em situação tão dolorosa, Ele também pode nos ensinar a perdoar. Fácil? Não, não é fácil. Às vezes gera um processo.
Às vezes precisamos pedir a Deus todos os dias a graça de liberar perdão. Mas quando Deus ele cura o coração, aquilo que antes era uma prisão começa a perder força. E meus queridos irmãos e irmãs, eu quero dizer para vocês, não carregue pesos que Jesus já pediu para você entregar a Ele. Não carregue culpa que a misericórdia de Deus já perdoou. Não carregue medo de um futuro enquanto existe em Deus o cuidado do nosso amanhã, a começar pelo nosso hoje. Jesus já disse em 1 Pedro, usando, tá então o seu apóstolo, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançai sobre mim todo o vosso cuidado, porque eu tenho cuidado de vós. Que palavra maravilhosa e linda é essa para nós nesse dia de hoje? Deus não disse, carregue sozinho. Deus disse, entregue a mim. Porque existem pesos que foram feitos para serem colocados na mão de Deus. A nossa ansiedade, as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas inseguranças, tudo aquilo que tira a nossa paz, o nosso descanso, a nossa tranquilidade. Quando colocamos essas coisas nas mãos do Senhor, entregamos ao Senhor em oração, não significa que todos os problemas irão desaparecer como um passe de mágica imediatamente, mas significa que não precisamos mais enfrentá-los sozinhos. E existe uma diferença enorme entre enfrentar uma dificuldade sozinho e enfrentar uma dificuldade sabendo que Deus é conosco. A presença de Deus, ela muda tudo. Uma pessoa com Deus, em Deus, que vive para Deus, pode passar por uma tempestade, mas ela vai continuar de pé. Pode chorar, mas não perde a esperança. Pode sentir dor, mas não perde a fé. Pode cair, mas encontra forças em Deus, em Jesus Cristo, para se levantar. Porque a nossa força não vem apenas de nós mesmos. Nossa força vem do Senhor que criou os céus e a terra. Como está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso, repita comigo se quiser. Tudo posso naquele que me fortalece. Oh, glória a Deus por isso. Mas precisamos compreender corretamente essa palavra. Paulo não está dizendo que nunca teria dificuldades ou que nunca teríamos dificuldades. Ele está dizendo que em qualquer situação ele poderia permanecer firme porque Cristo era a sua força. Ele aprendeu a viver na abundância e também na necessidade. O apóstolo aprendeu a confiar quando tinha muito e quando tinha pouco. Aprendeu que sua segurança não estava nas circunstâncias, mas em Deus. E essa é uma grande lição para todos nós, para cada um de nós. Não coloque sua esperança apenas nas coisas deste mundo, porque tudo aqui, já disse, como falei em outros vídeos, é passageiro, é momentâneo, é efêmero. Alguém, hoje, de repente, sei lá, enfim, alguém pode estar em uma posição de destaque, amanhã pode perder tudo. Hoje, alguém pode ter saúde, amanhã pode enfrentar uma dificuldade. Hoje, agora, alguém pode ter muitos amigos e amanhã sentir-se sozinho. A vida muda, as circunstâncias mudam, mas Deus permanece o mesmo. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo disse, Jesus Cristo é o mesmo, está escrito lá que o apóstolo disse, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso, firme sua vida em algo que não muda. Firme sua vida em Jesus Cristo, que não muda, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque, meus irmãos, quando Cristo é o centro de tudo nosso, de todo o nosso ser, mesmo que tudo ao redor esteja em movimento, esteja se movendo de uma forma que não gostaríamos, encontramos em Cristo um equilíbrio para todo movimento que esteja um pouco desordenado, tudo se será ordenado, porque o equilíbrio está em Cristo. Meus irmãos, quero falar algo especialmente para você que esteja lutando contra uma tristeza profunda, contra uma ansiedade profunda, contra sentimentos que parecem dominar sua mente. Você precisa saber que sua vida tem valor. Você precisa saber que você é amado por Deus. Você precisa saber que sua existência tem um propósito.
Não permita que pensamentos destrutivos destruam a sua confiança, convencendo você de que não existe saída. Existe saída, existe caminho, existe esperança. E muitas das vezes esta esperança começa com uma pequena atitude, uma oração, uma conversa, um pedido de ajuda, uma decisão de recomeçar. Deus age também através de pessoas. Às vezes Ele coloca alguém no nosso caminho para nos ajudar. Por isso não tenha vergonha de buscar apoio, não tenha vergonha de conversar, não tenha vergonha de recomeçar e de também reconhecer que precisa de ajuda, de apoio de outro. A humildade também é uma forma de fé, de viver a fé, de conviver com fé, de partilhar a fé. Reconhecer nossas limitações não nos transforma em pessoas fracas. Não, mas antes sim, ela nos torna conscientes que precisamos caminhar juntos com Deus e também com aqueles que Ele coloca ao nosso redor, que são nossos irmãos. Meus queridos e queridas, meus amados irmãos, esse momento que você está vivendo não define toda a sua história. O sofrimento de hoje não será eterno. A noite pode parecer longa, mas o amanhecer chega. A tempestade pode parecer forte, mas ela passa. E depois da prova, Deus pode produzir algo que nunca teríamos aprendido em tempo de tranquilidade, de bonança. Você ainda tem caminho pela frente, você ainda tem sonhos, você ainda tem propósito, e Deus ainda quer escrever o capítulo da sua história com esses sonhos, com esses propósitos que você tem dentro de você. Não feche o livro da sua vida por causa de uma página difícil. O autor da sua história ainda está trabalhando. E o autor da sua história se chama Jesus Cristo. O autor da sua história é o Deus Pai, é o Deus Filho, é o Espírito Santo. Ela não acabou, ela apenas está recomeçando. Tome isto para a sua vida nesses 5 vídeos agora, serão 6 vídeos. Nesses 6 vídeos é uma resposta de Deus para a sua vida. E eu quero lhe dizer, antes de encerrar esse vídeo, para partirmos para o 6º e último vídeo, eu sei muito bem o que é passar situações desse tipo. Quando eu estou relatando essas mensagens, é porque é começar de mim e por mim. E que sirva para você, em nome de Jesus. Porque eu quero deixar claro, Deus ainda está trabalhando em você, assim como Ele tem e está trabalhando em mim. Vamos para o próximo e último vídeo desta série de 6 vídeos sobre Deus ainda está trabalhando em você.